Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe essa noite de estudos. É sempre com alegria que nós estamos aqui nessa casa. Eu adoro quando eu descubro na bina do meu celular que é a Maria que está ligando para mim. Eu fico muito feliz quando é ela está ligando para mim, porque eu sei que já estou agendado para vir a essa casa. Isso é um momento de felicidade para mim, de alegria. Mas hoje nós temos uma missão, e a missão é aquela parte do Livro dos Espíritos, aquela parte mais científica, os elementos gerais do universo. É interessante que essa parte geralmente a gente dá uma lidazinha e vai embora, né? Vai passando, porque quando nós chegamos lá na vida espírita, como vivem os espíritos, né? Enfim, toda essa parte da vida espiritual, ela nos chama mais atenção. Mas geralmente quando essa primeira parte nós vamos passando, porque a gente costuma dizer assim, eu estava vendo uma aula de um companheiro justamente sobre os elementos gerais do universo, e quando ele leu essa primeira questão, se é possível o homem conhecer o princípio das coisas, e aí responderam os espíritos, não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Aí ele falou assim, então a gente já pode ir embora. Se Deus não vai revelar, então a gente já pode ir embora, porque a gente não vai ficar sem saber também, quando sair. Mas as coisas não é bem assim, não. Vamos ver como começou os questionamentos com relação a isso. Eu me lembro lá nos anos 80, eu cheguei no Espiritismo em 1992. Mas nos anos 80, se não me falha a memória, foi quando o cometa Halley passou pela Terra. Não me lembro se 84, 86 ou 82, eu não me lembro. Sei que era na década de 80. Então eu estava lá em Itaipuaçu, e naquela época Itaipuaçu era meio roça mesmo. Não é hoje. Eu fico até abismado quando eu voltei agora em Itaipuaçu, virou uma cidade mesmo, uma coisa assim, bem... Aí eu estava lá em Itaipuaçu, e quando foi lá por 2 horas da manhã, eu falei, me dá um binóculos aí que eu vou achar esse cometa. E fiquei com o binóculos, olhando o céu, procurando o cometa. Mas eu fiquei olhando e já não estava nem mais interessado no cometa. Eu mesmo comecei a questionar quando eu olhava aquela beleza, um céu totalmente estrelado, sem uma nuvem, 2 horas da manhã, sem nenhuma iluminação que me atrapalhasse. Eu comecei a ficar abismado com aquela beleza que eu estava me deparando. E ali eu comecei a questionar sobre essas coisas. Aqueles mundos, eu olhava aqueles mundos todos ali. Eu falei, é uma infinidade de mundos. Então não é possível que nós estejamos sozinhos aqui na Terra. Não é possível. Não é possível que Deus tenha criado todo esse universo para que nós estivéssemos vivendo somente aqui na Terra. Né? Seria, se a gente for botar aquela relação de custo-benefício, né? Então Deus não entendia dessa relação de custo-benefício. Mas aí eu comecei a questionar essas coisas e comecei a admirar. Então foi a primeira vez na minha vida que eu me deparei com a obra do universo mesmo, com a criação divina. E é bem interessante que quando a gente começa a questionar, nós quando entramos hoje aqui, nós recebemos uma folha. Essa folha aqui. E essa folha aqui, que tem o título de Universo, da nossa querida Joana de Anjos, ela vem mostrando justamente isso. Ela vem dizendo que Deus fez a luz, afirma as mais remotas tradições históricas do conhecimento, fundamentadas na análise dos livros religiosos da humanidade, encarregados de interpretarem o seu simbolismo, movimentos primeiro da criação. Então ele diz assim, o nosso sistema solar, e ao fazer-se a luz, simplesmente foi facultado
que o Sol aquecesse e iluminasse a Terra e os demais áulicos que gravitam em sua órbita, após, obviamente, tê-los elaborados e guindados nas leis de gravitação universal, em milênios e milênios, mediante os quais engenheiros galácticos estabeleceram em seu nome as forças de atração e repulsão. Então ela fala aqui dos 100 bilhões de sóis da Via Láctea. A Via Láctea é justamente aonde nós estamos inseridos. Ela está na periferia desse sistema galáctico. E essa Via Láctea, ela compõe mais ou menos umas 100 bilhões de estrelas, das quais o nosso Sol pertence. Nós estamos aqui, ó, na Via Láctea, bem na porta de saída desse cinturão, com 100 bilhões de estrelas, fazendo parte de um cinturão maior, de 200 bilhões de estrelas. Já podemos imaginar uma coisa, uma grandeza dessa forma? E ali nós vamos ver que o Sol, naquela época que eu era mais jovem, garoto na escola, então nós estudávamos sobre a questão do Sol, e o Sol era uma estrela de quinta grandeza. Hoje ele é conhecido como uma estrela anã, pequenininha, uma estrelinha, o Sol. E circunda nesse Sol 9 planetas, ou 8, né? Dentro dos quais o terceiro do Sol para fora é a nossa Terra, que também é um planeta pequenininho, planeta pequeno. Então, nós vamos girando em torno do Sol e aqui é a vida. E é interessante que essa vida, que aqui progride, evolui. Hoje nós sabemos que existe mais ou menos 30 bilhões de espécies nesse planeta, dos quais 3 bilhões apenas foram classificadas. E ontem eu assisti o Fantástico e um companheiro, um cientista, viajou para um determinado lugar onde ele só poderia chegar de helicóptero. Não tinha condição de chegar com nada, nem a pé, nem de carro, com nada. Ele só poderia chegar de helicóptero e assim mesmo o helicóptero não pode pousar. Eles desceram por uma corda para poder ali descobrir algumas espécies que ainda não estavam classificadas dentro dessas 3 bilhões de espécies. Olha só, e ainda hoje no planeta ainda se desvenda espécies que nós não conhecemos ainda. Entendeu? Mas dessas 3 bilhões de espécies já classificadas, uma é a nossa, que é o Homo sapiens. Uma somos nós. E dentre o Homo sapiens, encarnados na Terra, evoluindo, progredindo, existem mais ou menos de 6 bilhões e 400 a 7 bilhões de seres encarnados aqui na Terra. O triplo desencarnados. E desses 6 bilhões e 400 a 700, mais ou menos, somos nós. Somos nós. Então nós vamos vendo que nós pertencemos a um grupo de 3 bilhões de espécies que vivem num planeta pequeno, um planeta Terra, que circula em torno de uma estrela pequena, num cinturão de 100 bilhões de estrelas, que faz parte de um universo maior de 200 bilhões e que um dia vai desaparecer. Um dia vai desaparecer. Eu tenho até o professor Cortella, numa de suas aulas, quem quiser procurar no YouTube, pode buscar lá as aulas do professor, e é bem interessante que ele afirma o seguinte, que muitas vezes, pelo orgulho nosso ainda, pela nossa, vamos dizer assim, pelo nosso momento de evolução,
nós ainda pensamos que tudo isso foi criado apenas para que nós pudéssemos estar aqui vivendo somente aqui na Terra. E aí vamos lembrar um pouquinho de Jesus, quando ele realmente falou que há muitas moradas na casa de meu Pai, já falava ali, mas há momentos bem interessantes, quando Jesus conversava com Nicodemos e falava que para se chegar ao reino dos céus era necessário nascer de novo, e Nicodemos era um doutor da lei, e dá uma resposta para Jesus que Jesus fica assim meio que, vamos dizer assim, botar entre aspas, né? Meio estarrecido com a resposta dele, porque ele era um doutor da lei. Ele diz assim, mas eu depois de velho vou entrar no ventre da minha mãe outra vez. E Jesus olha para ele assim, mas você conhece a lei, você me responde um negócio desse, né? Mas Jesus dá uma frasezinha interessante, fala assim, se você não consegue entender as coisas da terra, como é que você vai entender as coisas do céu? Como é que eu vou poder explicar a você, na tua condição, né, ainda de espírito em evolução, em progresso, as coisas do céu? E aqui no Evangelho, no capítulo 7, no item 7, quando fala sobre os mistérios ocultos aos sábios e os prudentes, e diz assim o item 7, então Jesus disse estas palavras, graça vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por que escondeste estas coisas aos sábios e aos prudentes? E aqui os prudentes nós podemos entender como os presunçosos, tá? E as revelaste aos simples e aos pequenos. Então, Kardec nos explica que isso poderia parecer estranho, que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples, e não àqueles que teriam condições de sabedoria para entendimento. Mas aí ele falava da questão do orgulho, porque muitas vezes as coisas que seriam reveladas do céu, muitas vezes nós não podemos, não seria bem entendido devido ao orgulho do homem. Certa vez Chico Xavier disse que ele preferia a vida do que a verdade. Aí todo mundo fez assim, né? Mas Chico, como você não prefere a verdade? Se a verdade é importante, né? A verdade é importante. E Chico, não, eu prefiro a vida. Porque a verdade, quando chega na hora errada, é muito complicado. Então Chico mostrava o seguinte, o nosso querido mestre, ele disse para a gente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo bem. Deolinda Amorim diz assim, não existe as verdades, existe a verdade. O que na realidade existe realmente é o momento em que o espírito toma essa verdade para ele. Quando essa verdade chega para o espírito. E nós pedimos a verdade sempre nua e crua. Queremos a verdade nua e crua. Mas quando a verdade chega, quantas vezes nós a expulsamos? Quantas vezes não aceitamos a verdade? Quantos questionamentos fizemos e que nos foi tentado trazer para nós a verdade e nós a expulsamos. Então ele falou assim, quando ela chega na hora errada, é complicado, tá? Nós não aceitamos. Mas chega um momento em que o espírito, ele realmente quer respostas. E é quando ele está preparado para receber a verdade. E a verdade está aqui, a revelação espírita que veio explicar aquilo que Jesus já havia nos revelado, de uma forma em que nós não entendemos e que a doutrina espírita vem nos explicar. Então, nessa primeira questão sobre a formação dos mundos, aliás, não é a 17, aliás, desculpe.
essa primeira questão, é possível ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo, pela falta de condição ainda de amadurecimento espiritual e compreensão da divindade com relação a essas coisas. A própria ciência hoje, nós vamos ver as teorias, quantas teorias de Einstein, que hoje a ciência veio tomar conhecimento. Desde quando foi criada por Einstein. Era até bem interessante que as pessoas, elas relatavam que o Huberto Rodin, ele conheceu Einstein, ele foi amigo de Einstein. E ele disse que era bem interessante quando ele via na universidade, quando Einstein caminhava pelos corredores da universidade. Ele falava assim, era nítido, era o corpo dele simplesmente que caminhava naqueles corredores, porque o espírito dele devia estar em outro mundo. Não estava ali. Então ali só caminhava o corpo. Ele falou, era muito nítido isso. Ele conviveu com Einstein. Então as teorias de Einstein mostram que ele realmente vivia muito à frente do seu tempo. Ele foi um espírito trazido para trazer revelações para nós que hoje a ciência vem tomar conhecimento. Vem aplicar. Vem desvendar aquelas teorias. Assim como vários outros cientistas no século XIX reencarnaram na Terra para impulsionar esse progresso. Quanto? Bohr, Rutherford, Planck, vários vieram mais ou menos ao mesmo tempo reencarnar para impulsionar a ciência aqui na Terra. Então, quanto nós ainda precisamos caminhar para que a gente possa entender essas questões da divindade. O começo do mundo, né? Se hoje, para nós entendermos até a própria eternidade, fica um pouco fora do nosso alcance. Então, na segunda questão, ele diz assim, e o homem desvendará um dia os mistérios das coisas ocultas? E eles respondem, o véu se levanta para ele à medida que se depura, à medida que ele caminha, à medida que ele progride, evolui. O véu vai se depurando para ele. Mas para compreender certas coisas, são-lhe necessárias faculdade que ele ainda não possui. A faculdade da compreensão, o entendimento do Espírito, o entendimento dessa verdade. Quantas coisas. E outra coisa, aquisições de moral, porque muitas vezes, quando ele começa a caminhar sobre essas questões, ele se coloca igual a Deus. Tanto é que às vezes nós falamos assim, nós somos espíritos eternos. Eterno é Deus. Nós somos espíritos imortais. Nós somos criação de Deus. Nós tivemos um começo, não sei quando, mas tivemos um começo. Mas se Deus é eterno, e se eu for eterno, então eu me igualo a Deus. Olha só, como falta ainda um tanto de compreensão para nós entendermos essas coisas. Hoje até existem algumas teorias de como começou o mundo, né? De como isso tudo começou. Mas são teorias e nada comprovado. Ele diz aqui na 19, e o homem não pode, através das investigações da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, porém, ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Assim como você vê numa criança que estuda lá no maternal, antigamente era primário, né? Agora mudou as coisas, é fundamental, médio. Minha época era primário, ginásio, científico e faculdade, né? Mas aí mudou agora. Mas lá no início da criança, nós não podemos inserir estudos universitários de um 3º grau a uma criança que está ali fazendo, vamos dizer assim, o ensino médio, né?
Médio, o ensino médio. Você não pode. Existe o que? Essa criança ela precisa ir evoluindo dentro da sua escala até chegar aonde ela tem que chegar. Ela vai evoluindo em maturidade, ela vai adquirindo conhecimento. Assim somos nós na vida. Então, tem os limites fixados, porque nós estamos encarnados no planeta Terra. Esse planetinha que nós falamos no início, que gira em torno dessa estrelinha anã, tá? Que é o Sol, esse planeta é um planeta de provas e expiações. E quando a gente se reporta ao Evangelho, lá no capítulo 3, mais ou menos nos itens entre o 13 e o 17, 18, nós vamos ver Santo Agostinho dizendo que as características dos espíritos que habitam a Terra é a rebeldia. Então, Santo Agostinho falou assim, nós somos rebeldes. Então, o planeta de provas e expiações é um planeta ainda, que é um planeta de sofrimentos e de dor. Por quê? Porque a característica dos espíritos que habitam esse planeta é essa. A característica daquele que é rebelde e que está aprendendo como se faz o certo. Essa é a característica do nosso planeta. Nós estamos aí em via de trabalho de regeneração. Porque o próprio Jesus falou, bem-aventurados os mansos pacíficos que vão herdar a terra. E nós vamos herdar. Ele não falava de ninguém, ele falava da gente mesmo. Quem vai herdar a terra são vocês. A terra é regenerada. Mas a terra ela vai mudar? Simplesmente porque ele falou? Ela vai mudar de repente, amanhã, quando acordar, o planeta já é de regeneração. Por favor, todo mundo fazendo bem. Tá? Ninguém vai fazer mal, não. Vai fazer o bem. Não é assim. O que vai mudar somos nós. É o nosso aprendizado. É a nossa compreensão. É a nossa moralidade. E aí herdaremos a Terra. Então, com isso, nós mudamos o quê? A vibração da Terra. Mudando a vibração, vamos caminhar. No mundo de regeneração, estamos ali. Entre o mundo de prova e expiação e o mundo superior. Estamos ali por isso é assim, aquele momento de transição num mundo regenerado de transição para um mundo superior. Esse é o trabalho de amadurecimento do espírito. E nós vamos caminhando. Nós vamos entendendo em todos os momentos tudo aquilo que Jesus nos disse e que a doutrina vem consolidar para a gente. É a verdade chegando. Hoje eu sei que eu encarno porque eu preciso crescer como espírito. Eu sei hoje que existe uma vida futura. Eu sei hoje que existe alguma coisa que me aguarda. Tá? Então, quando eu chego aqui, que eu reencarno, e eu tenho esse conhecimento dessa verdade, revelada pelo Espírito, e que Jesus já falava, já com Nicodemos, sobre a questão da reencarnação, e quando eu sei, o que eu faço? Eu começo a empreender algo de bom na minha trajetória. Porque eu preciso chegar a essa vida que me espera, que é a vida futura, que me espera melhor do que quando eu cheguei. Eu tenho já esse conhecimento. Eu preciso trabalhar isso. E aí a gente vai burilando todas essas questões que ainda nos prendem a essas paixões. Vamos construindo um prédio. E a cada dia da nossa existência, nós construímos um andar desse prédio. Já foi até conversado aqui sobre isso. Então aqui ele diz que a ciência foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, porém não pode ultrapassar os limites fixados por ele. A natureza não dá saltos. Então vamos aqui mais um pouquinho mais à frente, quando a gente entra na questão de espírito e matéria. Uma outra questão que a gente precisa entender é o que é espírito, o que é matéria. Então, hoje que nós estamos aqui com o conhecimento da doutrina espírita, estudando, caminhando dentro da doutrina espírita, nós sabemos que nós somos espíritos, né? Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, em algum momento, que nós não sabemos. E precisamos, a partir daí, e todos iguais, não houve privilégio, tá?
Se nós olhamos aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão numa situação melhor, aqueles que estão numa situação de deficiência, enfim, se nós formos reparar, a gente poderia pensar dentro da nossa ignorância, dentro de uma, vamos dizer assim, ainda numa ignorância materialista, vamos dizer assim, entendeu? A gente poderia pensar, mas que Deus é esse, que tem alguns eleitos que são privilegiados por ele e outros são rejeitados, porque nasceram assim e assado. Nós estamos vendo assim o quê? A matéria, o corpo, né? Não estamos concebendo aquele ser que pensa. Qual é o ser que pensa? O Espírito. Então tem a Trindade universal, Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas. Tá? Criou os espíritos. Está aqui os espíritos. A partir daqui, criou a matéria. Tá? Deus, Espírito e matéria. O que é espírito não é Deus. O que é Deus não é espírito. O que é espírito não é matéria. O que é matéria não é espírito. Tá? Mas a partir daqui, tudo que é de intermediário entre espírito e matéria é matéria. Matéria condensada. Matéria condensada nos seus vários níveis de eternidade. Tá? Então, como ele diz assim, o que é matéria? Quando nós estudamos lá na escola, lá antigamente, eu falo para os mais antigos, assim, da minha rodagem de 60 anos, mais ou menos, ou até os mais antigos. Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Lembram disso? Lá na ciência? E aí? O que não tem, o que não está ocupado com o espaço ocupado, então ali está vago. Ali não tem nada. Existe um vago, existe um nada ali. Não, hoje nós sabemos que a matéria, ela vem em vários graus de níveis de imponderabilidade, tá? E é esse intermediário que vai unir esses dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material. Ele que vai fazer a união. Mas o ser que pensa é o espírito. E é o espírito pensante que nós podemos dizer assim, eu penso. Eu sou o espírito. Quando nós nos vemos como espírito, já fica mais fácil. Lá no Livro dos Médios existe logo no início, primeiro capítulo do Livro dos Médios, existe uma perguntinha. Espírito? No sentido de existir. Existem espíritos? Existem espíritos. Mas esses espíritos são seres criados, alheios da humanidade, alguma coisa? O que são esses espíritos? Resposta: a alma dos homens que viveram na Terra. Opa! Se é a alma dos homens que viveram na Terra, então eu sou espírito, porque eu vivo na Terra. Então, quando eu desencarnar, eu sou espírito. Estou na erraticidade, sou um espírito errante, porque eu vou desencarnar e vou aguardar reencarnação. Então, sou espírito errante. Ora, então, se é a alma dos homens, esses espíritos se comunicam? Se comunicam. Eles se comunicam. Tudo bem. Então não são seres eleitos, se comunicam. E aí nós descobrimos ali no Livro dos Médios, Kardec faz aquilo propositadamente para o nosso conhecimento, que até mesmo no desenrolar do Livro dos Médios, nós vamos lidar com a mediunidade, com o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, e Kardec ali desenvolve aquele trabalho, mas primeiro mostrando quem somos nós. Tanto aqui ou desencarnado, nós somos espírito e nós pensamos. E somos nós que, através das reencarnações, vamos intelectualizando a matéria. Esse espírito vem de longe? Vem. O elemento espiritual, o princípio espiritual, melhor dizendo, ele vem em vários reinos se desenvolvendo sensações, desenvolvendo instintos. Vem ali no mundo vegetal, no mundo animal e hoje aqui no mundo animal. Aliás, eu tenho até uma passagem de Leon Denis, que está nesse livro, A Evolução do Princípio Inteligente, que é do Durval Ciampone. Mas Leon Denis, ele mostra muito bem essa situação do princípio inteligente. Ele diz assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal.
agita-se no animal e acorda no homem. Essa citação nós vamos encontrar no livro de Herculano Pires, Agonia das Religiões, no capítulo 5. É bem interessante porque nós, espíritos, princípio inteligente, desde o momento da nossa criação, a gente vem estagiando em vários reinos e desenvolvendo essas situações. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, então eu já fui planta? Não, o princípio inteligente habitou na planta, no vegetal. Eu já fui um rato? Eu já fui uma barata? Não, o princípio inteligente habitou o animal, o mundo animal. E depois, do mundo animal ao hominal, ele se individualiza. Quando ele se individualiza, depois de várias reencarnações, naquele momento de individualização, ele tem a sua capacidade de pensamento contínuo. É esse momento que é o momento que eles chamam de hominal. É o momento em que nós, individualizado, não tem mais como a gente negar quem somos, né? Então é esse momento. Só que nós, nos outros reinos, já adquirimos uma série de sensações. O instinto foi um deles, que nós desenvolvemos, tá? Enfim, os nossos sentidos, né, foram desenvolvidos a partir desse momento. E aí, com a capacidade de pensar, nós criamos também a capacidade de fazer escolhas, de decidir. E com isso, diante do nosso livre-arbítrio, hoje nós temos a responsabilidade dos nossos atos. Isso é o ser pensante. O ser pensante se desenvolvendo, tá? É o ser pensante crescendo, evoluindo. É a partir do hominal, um outro reino, vamos dizer assim, botar entre aspas, nos aguarda, que é o angelical, tá? Mas a caminhada ainda é muito grande, tá? Então existe hoje, nós sabemos, até uma vez numa aula, não sei se eu já falei aqui, mas se eu não falei, vou falar agora, mas uma certa vez eu dava uma aula, a gente fazia uma instrução sobre um encontro, eu acho que de mediunidade, eu não me lembro, e a gente falava sobre a questão do Sol, que o Sol já tinha uma vida já de 4 bilhões e meio de anos, uma vivência mais ou menos, mas que restava ainda ao Sol, até ele se apagar, ainda restava mais 4 bilhões e meio, segundo a ciência, tá? Tudo bem, mas teve uma pessoa que disse assim, mas Carlos,